Hoje, essa comissão parlamentar de inquérito recebe o senhor Antônio Garotinho, convidado em razão de denúncias públicas por ele apresentadas envolvendo autoridades, esquemas e práticas que, se confirmaram, representam grave ameaça à legalidade, segurança pública e integridade das instituições. A CPI existe para apurar fatos concretos. Por isso, todas as denúncias que ganham repercussão pública e impactam a confiança da sociedade no Estado devem ser tratadas com seriedade, responsabilidade e compromisso com a verdade. Ao trazer essas informações ao debate público, Vossa Senhoria assumiu também o dever de apresentá-las de forma clara, objetiva e fundamentada. Este é o espaço institucional adequado para detalhar fatos, indicar contexto, apresentar documentos e esclarecer circunstâncias que auxiliam o trabalho investigativo dessa comissão. Não se trata de pré-julgamento, tampouco alinhamento político. Essa CPI não atua a partir de narrativas, mas de fatos. Nosso compromisso é exclusivamente com o interesse público, com a apuração responsável e com o fortalecimento das instituições democráticas. Reiteramos o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa, princípios que orientam todos os trabalhos dessa comissão e asseguram uma seriedade dessa investigação. Denúncias dessa natureza exigem responsabilidade, não podem permanecer no campo da insinuação nem da retórica. Cabe a essa CPI apurá-las com rigor técnico, transparência e independência e cabem a quem as formula colaborar de forma efetiva com o esclarecimento dos fatos. A sociedade brasileira espera respostas. Essa comissão não se contentará com evasivas ambiguidades ou generalizações. Nosso dever é transformar denúncias em apuração concreta e resultados institucionais. Agradeço a presença de Vossa Senhoria, senhor Antônio Garotinho, e reafirmo que este espaço está aberto para colaboração clara, objetiva, comprometida com a verdade, para que possamos cumprir nosso papel constitucional e responder à sociedade com seriedade e transparência. Muito obrigado. Senhor Antônio Garotinho, mais uma vez agradeço, bem-vindo ao Senado Federal. E o senhor tem um painel com tempo que estará disponibilizado por 20 minutos para o senhor fazer a sua exposição. Muito obrigado. Obrigado, senador Contarato. É um prazer falar, o senador Alessandro Vieira, o senador Mourão. E eu queria, senhor presidente, antes de falar dos assuntos, fazer dois registros. O primeiro é que eu sou jornalista há 40 anos. Né? Comecei no rádio, em 44 anos de rádio, depois migrei e continuei no rádio e no jornal. E quando fiz as denúncias contra o ex-governador Sérgio Cabral, as pessoas não levavam muito a sério, achando que era uma questão política. E não era política. Era uma questão de uso indevido do dinheiro público para enriquecimento ilícito. Só foram me dar ouvido quando eu consegui, através das minhas fontes, aquelas famosas fotos e gravações da farra dos guardanapos em Paris, que tomaram conta do noticiário. Daquele grupo todo que eu denunciei, eu gostaria de ler um documento aqui, rápido, né? Nós tivemos praticamente todos presos, né? Exceto um membro do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Só que, à época, Vossa Excelência sabe como funcionam essas coisas, já haviam passado 14 anos que eu tinha saído do governo do Estado e me arrumaram o problema da Prefeitura de Campos para que eu fosse preso no mesmo dia de Sérgio Cabral, para que confundisse a cabeça das pessoas. Então, eu vou ler para Vossa Excelência aqui um documento que é uma promoção de arquivamento, porque como a denúncia foi minha ao Procurador-Geral da República, né, para que houvesse o arquivamento, eu teria que ser ouvido. Eu estou diante aqui de dois delegados. Né? Trata-se de notícia de fato e crime instaurada a partir de representação do ex-deputado federal Antônio Garotinho.
Ao longo de extenso procedimento são listados uma miríade de crimes que teriam sido praticados pelo ex-governador Sérgio Cabral e a sua organização criminosa. Ao longo de quase 5 anos de sua existência, a Força Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro propôs 30 ações penais em favor de Sérgio Cabral e sua, esse aqui eu queria frisar bem, organização criminosa, que é a segunda pergunta que eu vou fazer. Abrangendo os mais diversos crimes e áreas de atuação, desde as obras de reforma do Maracanã, a Operação Calicut, passando pelas fraudes da Secretaria de Saúde, Operação Fatura Exposta, Operação Ressonância e Operação SOS, até o desmantelamento do histórico esquema da caixinha da FETranspor, Operação Ponto Final. Após um trabalho que envolveu a cooperação de outros órgãos, como a Polícia Federal, o COAF, a Receita Federal, a Força Tarefa promoveu 55 operações, que resultaram em 806 buscas e apreensões, 70 prisões temporárias, 264 prisões preventivas, além da propositura de 104 denúncias, que somaram um total de 894 denunciados e 183 condenados em primeira instância. Várias dessas operações resultaram em acordos milionários, responsável pela devolução aos cofres públicos de 4 bilhões de reais. Eu devolvi aos cofres públicos 4 bilhões de reais. Além do requerimento de reparação de ações penais de 12 bilhões de reais e outros 12 requeridos em ações de improbidade. À vista do exposto, não vislumbrando mais qualquer utilidade do presente feito que tramita há 10 anos, determina o seu arquivamento. Antes, porém, intime-se o representante para que apresente recurso no prazo de 10 dias. Assinam aqui todos os procuradores da República, inclusive o chefe da Força Tarefa, procurador Eduardo Elage, Fabiana Schneider, Marisa Varoto, Rodrigo Timóteo. Bom, o que sucedeu, o senhor deve saber. Hoje os procuradores foram punidos, o juiz que recuperou o dinheiro para o Estado foi afastado, e o Sérgio Cabral toma banho de piscina, fazendo gracinha e zombando da cara da população do Rio de Janeiro. E o denunciante, que fui eu, fui preso 4 vezes, entrava de manhã, saía de tarde. No total foram 29 dias. Então, quero deixar claro que eu queria saber, Vossa Excelência, eu tive uma conversa ontem bastante produtiva com o senador Alessandro Vieira, que foi o autor do requerimento que me chegou, para saber se eu falo aqui de organização criminosa que está dentro do governo todo do Rio de Janeiro, ou se eu falo de associação criminosa. São coisas diferentes, os senhores conhecem os tipos, né, penais, porque ontem eu ainda comentava com o senador Alessandro Vieira, eu falei, olha, a coisa é tão grave que eu não sei, pelos próximos dias, tem um desembargador federal envolvido, que eu acho que o Alexandre de Moraes falou isso ontem, ele é testemunha, ou vai afastá-lo da função, ou vai prendê-lo, porque ele vaza informações para o presidente da Alerj. Quando eu acordei hoje, o cara já estava preso, né? Então, assim, é uma situação, eu queria saber, eu preciso delimitar, porque o senhor falou 20 minutos eu não falo nem da polícia, quanto mais do crime do Estado. Eu queria assim, saber, porque a situação ali é o seguinte, tem que escolher qual lugar que não tem corrupção. Eu até faço uma brincadeira, às vezes, de mau gosto até, que eu dou uma barra de ouro, que é o que eles costumam fazer lá, para quem me apontar um órgão do Estado do Rio de Janeiro que não tenha corrupção.
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!